Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? De quarentena, de confinamento, né? Espero que estejam todos bem. Fazendo esse registro aqui histórico desse confinamento, também que foi uma das coisas que acabou me incentivando e me levando a dar início a esse canal nesse momento. E sobre o que vai ser a aula de hoje? É sobre a democracia. Você já parou para pensar a importância da democracia? Por que é o sistema político, o modo de governo mais comum no Ocidente, o Ocidente do qual a gente faz parte? E mais do que isso, você já parou para pensar como seria um mundo, um país sem a democracia? Você deve estar achando que a democracia significa só ter participação política por meio do voto, mas ele vai muito além disso. O fundamental para se pensar democracia é imaginar um mundo, um país sem democracia. Quando não há democracia, o que determina as relações entre as pessoas, entre o governo e o povo? É o arbítrio, é a força bruta, é o mando. Essa é a forma de poder que existe em ambientes não democráticos. Isso significa o quê? Que as pessoas são subordinadas, submetidas a quem tem esse poder. E elas não podem reclamar. Se criam laços de dependência, que podem ser econômicas e que podem ser outras formas de dependência também. Para quê? Para não sofrer diversas formas de violência. Então, o fundamental para se pensar a democracia é se pensar também como funciona um regime não democrático. Um regime onde você é obrigado a fazer as coisas, obrigado a se comportar, não por uma espécie de acordo coletivo, de um contrato coletivo, onde as pessoas se organizam e criam leis baseadas no que é no bem comum. A ausência da democracia leva a que pequenos grupos tenham todo esse poder e definam todas as regras, definam todas as leis. Então, a principal coisa é isso. E você já parou para pensar como surgiu a democracia? Ou você acha que a democracia sempre existiu? Você acha que ela é natural? Não, ela não é natural. Ela surgiu e surgiu há bastante tempo atrás. Lá, principalmente ali pelo início do século V a.C., na Grécia. E foi lá que o Ocidente, a Europa ocidental, principalmente, foi buscar esses valores, essa forma de participação popular. E como é que funcionava na Grécia? A Grécia, antes de instaurar a democracia, ela funcionava como uma espécie de oligarquia aristocrática, ou seja, quem tinha o poder era quem tinha terra. Então, esses grandes proprietários de terra se organizavam e elegiam entre eles, mais ou menos assim, o que tivesse maior capacidade de organizar, de fazer as leis, né? E a organização social. O que aconteceu foi que, depois de 200 anos ou muito mais do que isso, você teve um grande aristocrata, que é uma espécie de rei, uma espécie de reinado, que foi o Pisístrato, né? Que tinha lá uma grande autoridade lá dentre os seus pares, né? E que foi considerado por esses pares um bom governante, um bom estadista, embora não fosse considerado por quem não participava dessa não democracia, digamos assim, quem ficava de fora. E aí ele morre e deixa o poder para os seus filhos, só que seus filhos não têm a mesma competência para levar adiante esse reinado. E o que eles vão pensar? Eles vão pensar em criar uma nova forma de governo, ampliando a participação popular. É aí que surge a democracia. É aí que surge a Assembleia do Povo. E eles adotam esse termo democracia exatamente porque é a junção de duas palavras gregas. Demo, que significa povo, e kratos, que significa poder ou força, ou seja, poder do povo, a força do povo. Então, nos grandes momentos da democracia ateniense,
o quórum mínimo de participação era de 6.000 pessoas. 6.000 pessoas compareciam à Assembleia do Povo, à Assembleia Popular, para votar, para participar. Agora, isso significa dizer que surgiu aí uma democracia perfeita? É claro que não. Por quê? Porque a aristocracia já estava lá e já tinha muito poder. A participação do povo, ela se deu muito também, como não poderia deixar de ser, muito em relações de dependências. Quem tinha mais dinheiro tinha maior capacidade de persuasão, de fazer com que seus interesses fossem os mais votados. Quem tinha mais poder, quem tinha terra, tinha mais poder de persuasão, conseguia fazer com que as pessoas votassem ao seu favor. Então é claro que não era uma democracia perfeita, né? Se chegou até a pagar cidadãos para participar da Assembleia. É claro que quem pagava tinha interesses relacionados. Além disso, você tinha a participação de quê? De grandes, a gente poderia chamar de sofistas, né? Grandes retóricos, né? Para convencer a população, a esses participantes, a tomar determinadas posições que não eram necessariamente as melhores posições para a sociedade ateniense, para a cidade-estado ateniense, né? Atenas que ficava na Grécia, né? Na Grécia havia uma série de quê? De estados, cidades-estados separados, com a sua autonomia, né? Que de vez em quando entrava em guerra. Por exemplo, Atenas, depois disso, foi conquistada pelos espartanos, né? Aí muda a coisa toda. Então é assim, uma grande ebulição com muitas transformações. Outra coisa importante era que essa democracia era uma forma de expressão do que? Da cidadania. Quem participava? Os cidadãos. Então, Atenas criou, nesse momento, uma sistemática. Quem era cidadão? Era todo mundo que era cidadão? Não. Quem poderia participar? Então se criaram regras. Assim, quem podia participar? Em primeiro lugar, só podiam participar homens. Em segundo, tinham que ter mais de 21 anos. E outra coisa muito importante também é que eles tinham que ser atenienses, nascidos em Atenas e filhos de pai e de mãe ateniense, ou seja, ainda que tenha levado a uma maior participação popular, essa era uma democracia que era bastante o quê? Restrita, extremamente restrita. Quer dizer, não tão restrita como a anterior, né? Onde só participava a aristocracia, mas o fato é que era restrita. Era restrita por quê? Porque as mulheres ficavam de fora, os colonos de outras partes da Grécia, de outras cidades ficavam de fora, que não tivesse pai e mãe ateniense. Escravos, né? Nessa época ainda havia escravidão, a escravidão é uma das coisas mais antigas da humanidade. E essa é uma outra questão que nos remete à importância da democracia. Um ambiente autoritário é uma forma de escravização também do seu povo, embora exista uma série de coisas envolvidas nesse aspecto. A outra coisa fundamental na democracia ateniense é que ela era uma democracia direta. Ou seja, todas as decisões da cidade e estado eram tomadas diretamente na Assembleia. Tudo que fosse feito pelo Estado, investimento, questões de guerra, obras públicas, educação, era levado para a Assembleia e lá se decidia diretamente quais seriam as medidas que seriam adotadas. Significava que o quê? Que os cidadãos tinham uma maior proximidade com os assuntos do Estado, participavam diretamente dos assuntos do Estado. Se eles fossem mais inteligentes, mais informados, eles teriam uma maior capacidade de se fazer ouvir, né, e de até levar alguma questão importante, boa, adiante. Mas ao mesmo tempo que essa participação era direta, você tinha também pessoas que tinham poder de mando, que estavam nas instituições, que estavam nos cargos públicos, que faziam parte dessa aristocracia. Mas o principal disso tudo, da gente voltar a essa questão lá atrás, é porque foi exatamente lá que a Europa, ali no final da modernidade, no início da contemporaneidade, foi procurar um modelo que garantisse uma maior forma de expressão popular. Mas isso se deu também de várias formas, de formas complexas. Foi em meio a uma série de revoltas, de revoluções, de guerras civis, que levaram as sociedades, as elites,
sociais a pensar em novas formas de organização política que levassem em conta a vontade do povo. Então foi lá na democracia ateniense, que é a Europa, que o Ocidente foi procurar esses novos valores e essas novas formas de organizações, que, é claro, foram adotadas de formas diferentes pelos diferentes países. Cada país produziu a sua própria forma de democracia, tanto que as democracias são bastante diferentes. Cada país tem as suas próprias singularidades. E como é que funcionam essas democracias ocidentais? Elas funcionam principalmente através do quê? Do voto. Muitas pessoas acham que o voto é a única forma de expressão democrática, mas não é. O fato é que através do voto nós elegemos representantes, vereadores, deputados, prefeitos, governadores, presidentes. O que significa que a nossa democracia é uma democracia representativa, muito diferente da democracia direta. Na democracia representativa, nós elegemos políticos que pretensamente vão atender ou vão nos representar nos postos de governo. E a gente sabe que nem sempre isso acontece. Por quê? Porque a gente vota mal, porque a gente escolhe mal na maioria das vezes, né? Ainda bem que não é todas as vezes. Mas o fato é que, se nós escolhêssemos melhor, nós teríamos uma democracia melhor. E é basicamente isso que define a qualidade das democracias. Ainda que essa não seja a única forma de expressão democrática. Além dessa democracia ser representativa, a gente também pode chamar ela de democracia indireta. Por quê? Porque a gente não participa diretamente. Quem no Brasil sabe qual é o orçamento do Estado brasileiro? Quem no Brasil tem noção de quanto é investido em educação, de quanto é investido em saúde, de quanto é arrecadado em termos de impostos? Né? Então existe um afastamento. A democracia indireta ou representativa gera um afastamento dos cidadãos dos assuntos do Estado. Mas se gera um afastamento, ela não impede. Pelo contrário, ela garante que todos os cidadãos tenham o direito a acessar essas informações e a participar de diferentes formas. Isso que é fundamental na democracia, que ela está aí para quê? Para ser usada. Ela permite essa forma de participação cidadã. Isso é que é fundamental. Então, se a gente não participa, o erro é nosso. É a gente que está pecando. Se a gente acha que vai eleger alguém que vai fazer o que a gente quer, quem está pecando somos nós. Por outro lado, é uma democracia muito mais ampla do que a democracia ateniense. Por quê? Porque muito mais pessoas participam, muito mais setores sociais participam. A partir de 16 anos, as pessoas podem votar, mulheres participam, não temos escravos, graças a Deus, pelo menos oficialmente não, embora a gente saiba que ainda exista no Brasil alguns casos, infelizmente. O fato é que, atualmente, muito mais pessoas são consideradas cidadãs e têm o direito a essa participação, ao contrário das restrições impostas em Atenas, a essa cidadania. E isso nos leva a outro fato fundamental da democracia, que é o quê? A possibilidade ou o direito de nós nos organizarmos em grupos. Os grupos são o quê? A representação de diferentes setores da sociedade, de diferentes classes, de diferentes grupos que podem ser políticos, religiosos, sociais. E a partir daí eles podem expressar os seus desejos, as suas insatisfações, procurar por meio do contato com o Estado melhorar uma série de coisas. Por exemplo, existem vários exemplos de organizações sociais, desde grêmios estudantis, centros acadêmicos, que são esquemas de expressão política da vontade dos estudantes, passando por comunidades de bairro. Quanto mais atuante, quanto mais ativa for uma comunidade de bairro, mais ela vai poder expressar o quê? Seus desejos e as suas insatisfações com os governos.
a formação de sindicatos, né? Sindicatos que podem ser tanto de trabalhadores e que também são patronais, né? Qual é o poder de um sindicato de trabalhadores? São os seus participantes, são os seus filiados, que por meio do que? Da associação política, da organização política de massa, quanto mais tiver, mais poder de persuasão e de levar adiante suas demandas vai ter. E por outro lado, por exemplo, um sindicato patronal. Qual o grande poder de um sindicato patronal? É o poder do dinheiro, é a capacidade de eleger políticos que tenham ligação com os seus próprios interesses, né? Então, o poder do dinheiro também é um poder muito grande. A única coisa que tem capacidade de concorrer com o poder do dinheiro é o poder da organização social, do conjunto da sociedade. Então, você tem uma série de sindicatos patronais que funcionam. Ao mesmo tempo, você tem uma série de sindicatos de trabalhadores, você tem associações, você tem clubes, né? Por exemplo, o clube militar é uma expressão muitas vezes política de determinar não necessariamente todos os setores militares, mas de alguns setores militares que estão ali participando daquela política. E outros clubes, né? Citei o militar porque o militar é necessariamente público, pertence à sociedade, mas que poderiam ser exemplos também de associações de magistrados, de juízes, de professores, enfim, dos diversos ramos profissionais ou categorias profissionais que fazem parte da sociedade. Que a sociedade só funciona como um todo, tá? Com o mínimo de harmonia entre todos aqueles que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento social, que é também o desenvolvimento econômico, é também o desenvolvimento político. As coisas estão sempre interrelacionadas. E isso significa ainda que se um desses setores tiver um poder excessivo sobre qualquer outro, também você vai ter um desequilíbrio democrático. Agora é claro que todos têm que se fazer representar. Agora, que quanto mais consciência tiver um setor, uma organização política, uma organização social, ou qualquer dessas formas de associações que eu falei, mais capacidade de ser ouvido ele vai ter, mais capacidade de intervenção política e social ele vai ter, e mais capacidade de levar as suas demandas adiante ele também vai ter. A democracia garante o quê? Que todos esses grupos entrem num acordo. Porque se não pudesse entrar num acordo, como é que eles iam fazer? Iam estar fazendo guerra, ia ser violência, que é a forma de organização não democrática. Quando você não tem democracia, quando você não tem a possibilidade de reunião e de entrar em acordo, de chegar a acordos por meio de pressões, né? E de correlações de força, você resolve as coisas como? Por meio da violência, que é a forma não democrática de organização social. Então, por meio da violência, você o quê? Você escraviza, você submete, você torna as pessoas dependentes. Tudo isso são formas não democráticas, que só a democracia é capaz de quê? É capaz de confrontar. Então, é por isso que a democracia é tão importante. E é por isso que ela é assunto do ensino médio e do recuperação de história. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero estar melhorando. Espero estar reduzindo aí meus vícios de linguagem. Enfim. Né? Beijo. Até a próxima. Até o próximo Recuperação de História. Esqueci de falar, curtam, inscrevam-se no canal e compartilhem. Até mais.